A porta se fechou na cara de Cristiano Ronaldo. Não com um estrondo, mas com um clique seco e definitivo. Um som que separava o mundo dele. O mundo do reconhecimento global, dos aplausos, dos holofotes, do universo que existia do outro lado daquela madeira maciça. E o que aconteceu a seguir não foi sobre futebol. Foi sobre poder, sobre segredos e sobre uma verdade que ninguém, muito menos ele, estava preparado para ouvir. Naquela noite, o ar de São Paulo estava pesado, não pela poluição habitual, mas pela densidade do poder concentrado no topo de um dos arranha-céus mais icônicos da cidade. A festa era um segredo sussurrado nos círculos certos durante semanas. A lista de convidados era um mapa do tesouro do poder brasileiro. Titãs do mercado financeiro, senadores com sorrisos ensaiados, herdeiras de impérios industriais e algumas celebridades escolhidas a dedo para dar um verniz de glamour ao que, na essência, era um encontro de predadores. O ambiente era de uma ostentação fria. O champanhe borbulhava em taças de cristal, mas as conversas eram calculadas, os sorrisos eram transações, e cada aperto de mão parecia selar um pacto invisível. A música eletrônica era um pano de fundo abafado para o verdadeiro som da noite, o zumbido baixo e constante da ambição. E foi nesse cenário que Cristiano Ronaldo chegou, sem o brilho da Juventus ou do Real Madrid, sem o séquito de seguranças que normalmente abria caminho para ele. Estava de calça jeans escura, uma camiseta preta de algodão de alta qualidade, mas sem logotipos, e um relógio que, embora caro, era discreto. Ele não veio como CR7, a marca. Veio como Cristiano, o amigo. Ricardo, o anfitrião da noite, era um amigo de longa data, um empresário do setor de tecnologia que, apesar de bem-sucedido, ainda mantinha uma certa ingenuidade sobre o mundo em que estava mergulhando. O convite tinha sido um pedido quase suplicante. Cris, sua presença aqui hoje significa tudo para mim. É o meu grande momento. E Cristiano, leal aos seus, respondeu com sua presença, não com seu status. Ele se aproximou da entrada com a confiança tranquila de quem está acostumado a ter todas as portas abertas. Mas a primeira anomalia surgiu ali. O segurança, um homem enorme com um maxilar tão quadrado quanto sua postura, não demonstrou o menor sinal de reconhecimento. Seu olhar passou por Cristiano como se ele fosse apenas mais um obstáculo entre a calçada e a entrada. Boa noite. Documento e nome na lista, por favor, disse ele, a voz monótona, desprovida de qualquer emoção. Cristiano franziu a testa, um gesto quase imperceptível. Cristiano Ronaldo. Fui convidado pelo Ricardo. O segurança, cujo crachá dizia Sérgio, ergueu uma sobrancelha. Ele passou o dedo por um tablet, a tela brilhando em seu rosto impassível. Não tem nenhum Cristiano Ronaldo aqui. Uma risada baixa escapou de Cristiano. Uma risada de incredulidade, não de deboche. Deve haver algum engano. Pode verificar de novo? Ricardo Almeida. Sérgio suspirou, um som de pura impaciência. Ele digitou o nome do anfitrião. Nada. Senhor, sem nome na lista e sem documento, não posso permitir a entrada. Normas do evento. A situação era tão absurda que Cristiano demorou alguns segundos para processar. Ele, barrado. Não em uma boate qualquer em sua juventude, mas em um evento de elite, a convite do próprio anfitrião. Ele enfiou a mão nos bolsos por hábito. Nada. Tinha deixado a carteira no carro, com o motorista, a quarteirões de distância, para evitar o congestionamento de carros de luxo na porta. Veio apenas para dar um abraço no amigo e talvez tomar uma água. A ideia de precisar se identificar parecia uma piada. Alguns convidados que passavam pela porta começaram a notar a cena. Os sussurros começaram, finos como agulhas. Aquele não é o... Imagina o que ele estaria fazendo aqui vestido assim? Deve ser um sósia querendo aparecer. Cada palavra era um pequeno corte em seu orgulho, mas seu rosto permaneceu uma máscara de calma. Ele não era um garoto, era um atleta de elite, treinado para suportar a pressão de 100.000 pessoas gritando em um estádio. Ele podia lidar com um segurança e alguns cochichos. Olha,
disse Cristiano, a voz baixa e firme, tentando um último apelo à lógica. Eu sou amigo pessoal do Ricardo. Se você puder apenas avisá-lo que estou aqui... Impossível, cortou Sérgio. O anfitrião não pode ser perturbado. Senhor, por favor, afaste-se da entrada para não bloquear a passagem. A ordem foi dada com uma frieza que transformou o absurdo em humilhação. Ele não era mais um convidado em potencial, era um problema a ser removido. O segurança deu um passo sutil para o lado, bloqueando ainda mais a visão da entrada, um gesto corporal que dizia: "Você não pertence a este lugar." Cristiano recuou um passo, não por obediência, mas para reavaliar a situação. A raiva começou a borbulhar sob a superfície, uma fúria gelada. Mas ele a controlou. Fazer uma cena era exatamente o que um impostor faria. Foi então que ele sentiu um olhar sobre si, um olhar que ele conhecia. Do outro lado do cordão de veludo, parado perto da entrada, estava um homem que ele não via há anos, um rosto que trazia de volta memórias de negócios fracassados e palavras amargas. O homem sorriu, um sorriso fino e cruel. A humilhação na porta era apenas o começo. O verdadeiro problema não era o segurança que cumpria ordens. Era o inimigo que sorria, deliciando-se com a cena, e que agora começava a caminhar lentamente em sua direção. O homem que se aproximava de Cristiano Ronaldo movia-se com a arrogância de quem não apenas pertence àquele ambiente, mas o possui. Era Álvaro Torres, um magnata do setor imobiliário, conhecido tanto por sua fortuna quanto por sua reputação implacável. Anos atrás, seus caminhos haviam se cruzado em um projeto de investimento que terminou em desastre e acusações mútuas. Álvaro culpou a distração de atleta de Cristiano pelo fracasso. Cristiano viu a ganância inescrupulosa de Álvaro. A animosidade nunca foi resolvida, apenas enterrada sob o peso do tempo e de novos negócios. Até aquela noite. Álvaro parou a poucos metros de distância, do lado de dentro da festa, seguro atrás da barreira invisível do status. Ele segurava uma taça de uísque, girando o gelo lentamente, e seu sorriso era venenoso. Ora, ora, disse ele, a voz alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Se não é o nosso campeão, decidiu se aventurar no mundo dos adultos, Ronaldo? O segurança, Sérgio, pareceu ficar ainda mais tenso. Reconhecer Álvaro deu-lhe um novo senso de propósito. Claramente, este homem era importante. O homem do lado de fora, portanto, era insignificante. Cristiano ignorou o comentário, mantendo seu foco no segurança. Pode apenas me deixar ligar para o Ricardo? É só o que peço. Mas Álvaro não deixaria a oportunidade escapar. Ele se aproximou do segurança. Sérgio, não é? Bom trabalho. Esta é uma festa privada. Não queremos qualquer um tentando entrar para tirar fotos e incomodar os convidados. Ele olhou diretamente para Cristiano, os olhos brilhando com malícia. Afinal, aqui não é lugar para qualquer jogador aposentado procurando relevância. A frase atingiu o alvo com a precisão de um cirurgião. Jogador aposentado. A provocação era clara, calculada para ferir. A humilhação, antes uma questão de burocracia, agora se tornava um espetáculo público. Os celulares, antes discretos, começaram a se erguer. Pequenas luzes vermelhas de gravação piscavam na penumbra, capturando cada segundo daquela cena surreal. A expressão de Cristiano, a arrogância de Álvaro, a rigidez do segurança. Tudo estava sendo documentado. Uma parte de Cristiano queria simplesmente virar as costas e ir embora, deixar que eles se afogassem em seu próprio veneno, mas a lealdade a Ricardo o prendia ali. Ir embora seria dar a Álvaro exatamente a vitória que ele queria. Seria confirmar a narrativa que ele estava pintando, a do ex-astro decadente, barrado na porta do sucesso. Então, ele decidiu esperar, em silêncio. Sua calma era sua arma. Ele cruzou os braços, encostou-se em uma pilastra próxima e fixou o olhar em um ponto qualquer no horizonte de concreto de São Paulo. Deixou que o silêncio dele gritasse mais alto que as provocações de Álvaro. A tensão era palpável. Álvaro,
frustrado pela falta de reação, deu de ombros e voltou para dentro da festa, mas não sem antes lançar um último olhar triunfante. Os outros convidados, tendo visto o pequeno drama, seguiram em frente, mas a semente da história já havia sido plantada. Você viu? Barraram o Cristiano Ronaldo. Minutos se transformaram em 10, depois 20. O fluxo de convidados diminuiu. Cristiano pegou seu celular. Ele não tinha o número de Ricardo salvo. Eles sempre se comunicavam por aplicativos de mensagem. Abriu o WhatsApp. A última mensagem que enviara, chegando, meu amigo, estava lá, com os 2 tiques azuis de confirmação. Lida, mas não respondida. Ele tentou ligar pelo aplicativo. Chamou, chamou, chamou e caiu na caixa postal. Estranho. Ricardo era o anfitrião. Ele deveria estar com o celular na mão, coordenando tudo. Um sentimento de inquietação começou a substituir a raiva. E se não fosse um simples erro na lista? E se a provocação de Álvaro não fosse apenas uma coincidência? Um rumor começou a serpentear entre os funcionários do evento que entravam e saíam. O anfitrião sumiu, disse um garçom a outro em voz baixa. Ninguém consegue encontrá-lo. Outro funcionário, da equipe de produção, passou falando ao telefone, a voz nervosa. Como assim ele não atende? Ele precisa aprovar o pagamento da banda. A ausência de Ricardo deixou de ser uma inconveniência e se tornou o centro de um mistério crescente. Cristiano tentou ligar de novo. Nada. A situação agora tinha contornos sombrios. Teria sido um plano? Uma armadilha arquitetada por Álvaro que de alguma forma convenceu Ricardo a desaparecer para maximizar a humilhação? Ou algo pior teria acontecido com seu amigo? A dúvida era um veneno lento, corroendo sua paciência. Ele não estava mais ali por lealdade. Estava ali por preocupação. O que diabos estava acontecendo dentro daquela festa? Enquanto ele ponderava, o som abafado da música foi subitamente cortado por algo muito mais agudo e caótico. Gritos. Não de alegria, mas de pânico. O som vinha de dentro, do coração da festa. As luzes na fachada do prédio pareceram piscar. Os seguranças na porta, que antes pareciam monumentos de calma, agora se entreolhavam com alarme, falando apressadamente em seus rádios. A humilhação na porta estava prestes a ser engolida por um caos muito maior. A armadilha, se é que havia uma, parecia ser muito mais complexa do que ele imaginava. E ele, do lado de fora, tinha a sensação angustiante de que a peça que faltava para entender tudo estava em algum lugar lá dentro, junto com seu amigo desaparecido. Os gritos que vazaram da festa eram o estopim. O que começou como um murmúrio de confusão rapidamente escalou para um pandemônio contido. Dentro do salão de luxo, a fina camada de civilidade havia se rompido. As portas de vidro, que antes refletiam a opulência, agora mostravam flashes de uma cena caótica. Pessoas correndo, garçons se abaixando para evitar taças que voavam e um aglomerado de seguranças tentando conter uma briga no centro do salão. Não era uma briga de bar. Era uma explosão de violência entre homens de terno caro, homens cujas decisões afetavam a economia de um país. O poder, quando despido de suas formalidades, revelava sua face mais primitiva. Para a imprensa, que se mantinha a uma distância respeitosa do lado de fora, aquela era a história da noite. As câmeras, que antes buscavam closes de celebridades, agora se viravam para o drama inesperado. Repórteres corriam, microfones eram apontados e a narrativa da festa exclusiva se transformava em briga de milionários. E no meio de todo esse frenesi, uma imagem se destacou, uma imagem que valia ouro para qualquer editor de notícias. Cristiano Ronaldo, o ícone global, parado do lado de fora, barrado, observando o caos se desenrolar como um espectador indesejado. Em questão de segundos, ele se tornou o ponto focal involuntário da história. As lentes se viraram para ele. Os flashes disparavam em seu rosto. As perguntas eram gritadas por cima da confusão. Ronaldo, o que aconteceu? Por que você não entrou? É verdade que você foi barrado? Você tem alguma relação com a briga lá dentro?
Ele se viu preso em uma tempestade midiática perfeita. A ironia era esmagadora. Ele, que tantas vezes fora o centro das atenções por seus feitos, agora era o centro por sua exclusão. O segurança, Sérgio, parecia em pânico. Sua única instrução era manter a porta segura. Agora, a porta era o epicentro de um circo midiático, e o homem que ele barrou era a principal atração. A situação havia saído completamente de seu controle. Foi nesse momento que a ficha de Cristiano caiu. A humilhação não foi um subproduto, foi o objetivo. Alguém não queria apenas mantê-lo fora da festa. Queria que o mundo inteiro o visse sendo mantido do lado de fora. A briga lá dentro seria uma coincidência? Ou uma distração planejada para atrair a imprensa exatamente para aquele local, naquele exato momento? A complexidade da situação o assombrava. Isso não era mais sobre um inimigo antigo como Álvaro querendo se vingar. Era algo maior, mais organizado. Álvaro era arrogante, mas era um peão, não um mestre de xadrez. Enquanto os repórteres o cercavam, seu celular vibrou no bolso. Era um número desconhecido. Ele hesitou, mas atendeu, virando-se de costas para as câmeras para ter um mínimo de privacidade. Alô? Disse ele, a voz tensa. Do outro lado, uma voz distorcida, eletronicamente alterada, respondeu. Saia daí, agora. Quem está falando? Onde está o Ricardo? Ricardo cometeu um erro, disse a voz. Ele convidou a pessoa errada. Você. Esta noite não era para você estar aqui. A sua presença complicou tudo. Complicou o quê? O que está acontecendo? Você faz muitas perguntas. A voz cortou, fria e metálica. Apenas saiba que seu nome na lista não foi um erro, foi um alvo, e alguém o apagou para te proteger. Agora saia, antes que eles percebam que o plano falhou. A linha ficou muda. Cristiano ficou paralisado, o celular ainda pressionado contra a orelha. A mensagem era um quebra-cabeça dentro de um enigma. Um alvo? Protegido? Plano? As palavras ecoavam em sua mente, recontextualizando tudo. Ele não foi humilhado. Ele foi salvo. A porta fechada não foi uma barreira, foi um escudo. A briga lá dentro, o caos. Era tudo uma cortina de fumaça para algo muito mais sombrio. Ele olhou de volta para a entrada da festa. O lugar não parecia mais um templo de luxo, mas a boca de um vulcão prestes a entrar em erupção. A humilhação pública era o menor de seus problemas. Alguém o queria dentro daquela festa por um motivo nefasto, e outra pessoa, misteriosamente, havia intervindo. Mas quem? E por quê? O escândalo já tinha um rosto, o dele, estampado em todos os portais de notícia. Mas o mandante, o verdadeiro arquiteto daquela noite, continuava nas sombras, talvez observando tudo de uma janela no alto do prédio, avaliando seu próximo movimento, agora que a peça principal do tabuleiro se recusava a ser capturada. A ligação anônima mudou o jogo. A humilhação pública, que minutos antes parecia o centro do universo, agora era apenas um ruído de fundo. Cristiano guardou o celular, a mente trabalhando em alta velocidade, processando a implicação de cada palavra distorcida. Alvo, proteger, plano falhou. Ele olhou para a multidão de repórteres e depois para a entrada caótica da festa. Ficar ali era perigoso. Não por causa das câmeras, mas por causa do que ele não podia ver. Ele se afastou da confusão, abrindo caminho com uma autoridade silenciosa que ninguém ousou questionar, e caminhou a passos largos pela rua até encontrar seu motorista. Dentro do carro, o silêncio era um refúgio. Para casa? Perguntou o motorista. Cristiano apenas assentiu, os olhos fixos na paisagem urbana que passava, mas sem realmente enxergá-la. Seu telefone começou a vibrar incessantemente. Ligações de seu agente, de patrocinadores, de amigos. O vídeo dele sendo barrado, com a briga explodindo ao fundo, já era o assunto mais comentado do mundo. A internet, como sempre, era um tribunal sem juiz. Metade do mundo o defendia.
ultrajada com o tratamento desrespeitoso. A outra metade zombava, criando memes, teorizando que sua carreira estava em declínio. Ninguém, absolutamente ninguém, suspeitava da verdade. Foi então que um de seus assessores mais confiáveis enviou uma mensagem de texto. Chris, um jornalista de confiança me procurou. Alguém de dentro vazou uma foto da lista de convidados original. Seu nome estava lá, impresso, mas foi riscado à mão, com uma caneta preta, de forma grosseira. E ao lado, escreveram outro nome por cima, quase ilegível. A prova. A confirmação física de que a voz anônima dissera a verdade. Não foi um erro de sistema, foi uma sabotagem deliberada. Ou, sob a nova e assustadora luz, uma intervenção desesperada. Quem teria acesso àquela lista e a coragem de alterá-la momentos antes do evento? As engrenagens da máquina de relações públicas de Cristiano já estavam girando. Seu agente ligou novamente, e desta vez ele atendeu. Cristiano, isso é um desastre. Mas podemos reverter. Precisamos emitir um comunicado, processar a organização do evento por danos morais. Temos que controlar a narrativa. Não, respondeu Cristiano, a voz calma, mas inflexível. Não vamos fazer nada. Silêncio total. Silêncio? Você está louco? Eles te humilharam em escala global. Isso não foi sobre humilhação, disse Cristiano, escolhendo as palavras com cuidado. Há algo mais acontecendo, e até eu descobrir o que, vamos ficar quietos. Qualquer movimento nosso pode alertar as pessoas erradas. A decisão era contraintuitiva, um pesadelo para qualquer profissional de imagem. Mas Cristiano não estava mais jogando o jogo da imagem, estava jogando um jogo de sobrevivência. Os patrocinadores, é claro, não entenderam. Receberam a notícia da inércia com alarme. Como assim ele não vai se defender? Isso afeta nossa marca, dizia o e-mail de uma gigante de material esportivo. A pressão financeira começou a se somar à pressão da mídia, mas Cristiano se manteve firme. Ele sentia, com a mesma intuição que o guiava em campo, que a resposta não estava em quem riscou seu nome, mas no motivo pelo qual queriam que ele estivesse tão longe daquela festa. Enquanto o mundo debatia seu orgulho ferido, ele estava em casa, com um pequeno círculo de confiança, tentando decifrar o enigma. Quem era o alvo? Ele. Por quê? A festa não era apenas um encontro social. A briga, os gritos, talvez fossem mais do que pareciam. Ele começou a pesquisar os nomes dos convidados mais poderosos presentes. Banqueiros investigados, políticos com reputações duvidosas, empresários ligados a contratos governamentais. Aquele evento era um ninho de cobras. E ele, de alguma forma, havia sido convidado para o meio dele. A ironia era que, enquanto todos o viam como vítima de uma gafe monumental, ele começava a se sentir como a única pessoa que havia escapado de algo terrível. A porta fechada, a humilhação, a zombaria global. Tudo isso agora parecia um preço pequeno a pagar. A verdadeira questão que o assombrava, que o mantinha acordado naquela noite era: o que teria acontecido se aquela porta tivesse se aberto? Ele sabia que precisava encontrar Ricardo. Seu amigo desaparecido era a chave para tudo, mas, ao mesmo tempo, uma voz em sua cabeça o alertava de que procurar por Ricardo poderia ser exatamente o que eles queriam. A noite de humilhação havia terminado, mas o jogo de sombras estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, o silêncio de Cristiano Ronaldo foi ensurdecedor. A mídia, faminta por uma reação, ficou perplexa. Os tabloides inventaram histórias. Ele estava em depressão, estava planejando uma vingança épica, estava renegociando seus contratos abalados. A verdade era muito mais quieta e tensa. Ele estava esperando, analisando. Ele e sua equipe transformaram seu escritório em casa em uma sala de guerra improvisada, mapeando as conexões entre os convidados da festa, procurando por qualquer pista que pudesse explicar por que ele havia se tornado um alvo. A primeira grande peça do quebra-cabeça caiu na manhã de terça-feira, de uma forma que ninguém esperava. Não veio de um informante secreto, mas das manchetes dos principais jornais do país.
Operação Fênix. Polícia Federal desmantela esquema de lavagem de dinheiro em evento de luxo. As fotos que estampavam as capas dos jornais eram chocantes. Mostravam Álvaro Torres, o magnata que o humilhara, sendo levado algemado para fora de sua mansão. Outros empresários e políticos proeminentes, todos presentes na festa, também foram detidos. A festa, descobriu-se, não era apenas um encontro de poderosos. Era o ponto culminante de uma operação criminosa sofisticada, um evento de fachada para legitimar milhões de dólares de origem ilícita. A briga interna não foi um mero desentendimento, foi o estopim que antecipou a ação policial, um confronto entre facções do esquema que estava ruindo. A revelação caiu como uma bomba no mundo. E, de repente, a narrativa sobre Cristiano Ronaldo mudou drasticamente. De o craque humilhado, ele passou a ser o homem que escapou por pouco. As redes sociais explodiram com uma nova teoria. Ser barrado não foi um constrangimento, foi um livramento, um ato de providência. As mesmas pessoas que o ridicularizavam agora o celebravam por sua sorte ou intuição. Para Cristiano, no entanto, a notícia não trouxe alívio, mas um calafrio ainda mais profundo. A explicação parecia perfeita demais. A operação policial explicava o caos, explicava as prisões, mas não explicava a ligação anônima. Não explicava a voz distorcida dizendo que ele era um alvo e que alguém o protegeu. Se o problema era apenas uma investigação policial, por que o aviso pessoal e clandestino? Por que o aviso não veio da própria polícia ou de alguma fonte oficial? Ele relembrou a conversa com a voz. Sua presença complicou tudo. Seu nome na lista era um alvo. Nada disso se encaixava em uma simples operação policial. A polícia não almeja celebridades em suas batidas, a menos que façam parte do esquema, o que ele obviamente não fazia. Sua presença não complicaria uma investigação. Pelo contrário, a tornaria ainda mais notória. Não. Havia outra camada na história, uma camada que a polícia não conhecia, ou, pior, estava ignorando. O esquema de lavagem de dinheiro era real, sim, mas talvez fosse apenas o palco para um drama muito mais perigoso e pessoal. Foi então que uma de suas analistas de segurança, uma ex-agente de inteligência que ele contratara, encontrou algo. Um detalhe minúsculo, enterrado nos relatórios financeiros das empresas de Álvaro Torres. Uma série de transações para uma consultoria de segurança offshore, conhecida por fornecer serviços de extração. Um eufemismo para sequestro de alto perfil. Os pagamentos haviam sido feitos na semana anterior à festa. A teoria que emergiu era aterrorizante. Álvaro e seus sócios, sabendo que a investigação estava se fechando em torno deles, tinham um plano de fuga desesperado. E esse plano precisava de uma apólice de seguro, uma alavanca de negociação tão poderosa que poderia paralisar autoridades e garantir sua fuga do país. Um refém, mas não qualquer refém. Um refém cujo desaparecimento pararia o mundo. Cristiano Ronaldo. O convite de Ricardo não foi apenas um gesto de amizade. Inocentemente, seu amigo o havia levado para a armadilha perfeita. E a voz anônima, quem quer que fosse, sabia do plano de sequestro. Riscar seu nome da lista não foi para salvá-lo da polícia. Foi para salvá-lo de desaparecer naquela noite. Todos pensaram que o mistério estava resolvido com a Operação Fênix. Mas a verdade é que a operação policial era apenas a cortina de fumaça para algo muito mais sinistro. A humilhação que ele sofreu na porta não foi um livramento da prisão. Foi um livramento de um destino infinitamente pior. E agora, com Álvaro preso, os homens que ele contratou para o serviço de extração estavam sem seu mandante. E talvez procurando um novo cliente ou uma nova forma de concluir o trabalho pelo qual foram pagos. O perigo não havia passado, apenas havia mudado de forma. A revelação de que ele era o alvo de um plano de sequestro transformou o medo abstrato em um perigo real e imediato. Cristiano não era mais apenas uma celebridade lidando com uma crise de imagem. Era um homem marcado. A Operação Fênix havia decapitado o esquema de lavagem de dinheiro. Mas os mercenários contratados por Álvaro Torres eram agentes livres,
fantasmas sem lealdade a ninguém além do dinheiro. O contrato original havia sido quebrado, mas a informação que eles possuíam, a vulnerabilidade e os padrões de movimento de Cristiano ainda eram um ativo valioso. A segurança ao seu redor foi silenciosamente reforçada a um nível sem precedentes. Sua vida se tornou uma fortaleza invisível, mas a questão que o consumia não era sua própria segurança, era Ricardo. Onde estava seu amigo? Ele era uma vítima, um cúmplice coagido ou algo totalmente diferente? As autoridades o listaram como desaparecido, uma peça secundária no grande quebra-cabeça da operação financeira. Mas para Cristiano, ele era a peça central. 2 semanas após a festa, quando a poeira da operação policial começava a baixar, um pacote anônimo foi deixado na caixa de correio de uma das propriedades de Cristiano na Europa, um lugar que apenas seu círculo mais íntimo conhecia. Dentro, havia um pendrive. Sem bilhete, sem remetente. Sua equipe de segurança o analisou por horas antes de declará-lo seguro. O conteúdo era um único arquivo de áudio. Era a voz de Ricardo. Fraca, trêmula, cheia de medo. Chris, se você está ouvindo isso, significa que eu não consegui. Me desculpe, eu fui um idiota. Álvaro me usou. Ele me vendeu uma história sobre investimento, sobre crescimento. Eu acreditei. Quando descobri a verdade sobre o que eles planejavam fazer com você naquela noite, era tarde demais. Eles me ameaçaram, ameaçaram minha família. Eu não podia te avisar diretamente. Houve uma pausa, um som de respiração ofegante. Na noite da festa, eu entrei em pânico. Eu sabia que não podia te deixar entrar. A única coisa que consegui pensar em fazer foi ir até a portaria, pegar a lista e riscar seu nome. Foi infantil, desesperado, mas eu esperava que o segurança o barrasse, que você ficasse com raiva de mim e fosse embora. Eu sumi, porque eles estavam me vigiando. Mas depois que você foi embora e a polícia chegou, eles acharam que eu tinha te alertado. Acharam que eu os traí. A voz de Ricardo falhou, embargada pela emoção. Eles me pegaram, Chris. Eu não sei onde estou. Só quero que você saiba. Eu tentei te proteger. Foi a única coisa certa que fiz em muito tempo. Não me procure. Eles são perigosos. Eles vão usar você para chegar em mim, ou me usar para chegar em você. Apenas viva e me perdoe. O áudio terminou com um clique abrupto. A gravação era a peça final e mais dolorosa do quebra-cabeça. Ricardo não era um traidor. Foi um herói desajeitado, um homem comum preso em uma situação extraordinária que tentou fazer a coisa certa da única maneira que sabia. E pagou o preço por isso. A voz anônima e distorcida que ligou para Cristiano naquela noite? Provavelmente foi o próprio Ricardo, usando um modificador de voz em uma última tentativa desesperada de afastar o amigo do perigo. A história que o mundo conhecia, a do craque barrado e depois a do homem de sorte que escapou de uma batida policial, era uma pálida imitação da verdade sombria. A realidade era uma história de amizade, traição e um sacrifício silencioso que nunca chegaria às manchetes. Cristiano nunca divulgou o áudio. Para o mundo, Ricardo Almeida continuou sendo um empresário foragido, cúmplice da Operação Fênix. Proteger a verdade era a última honra que ele poderia prestar ao sacrifício de seu amigo. A porta que se fechou para ele naquela noite não foi apenas uma barreira física. Foi uma bifurcação no destino. De um lado, uma armadilha mortal disfarçada de glamour. Do outro, uma vida de luto silencioso por um amigo perdido e a consciência perpétua de que, às vezes, a maior vitória não é entrar, mas ser mantido do lado de fora. A humilhação pública salvou sua vida, mas o conhecimento da verdade se tornou seu fardo secreto. Até hoje, o mistério daquela noite nunca foi totalmente resolvido para o público. A história oficial permanece incompleta, cheia de lacunas. Às vezes, ser barrado pode ser um livramento, mas a verdade completa,
A que envolve lealdade e sacrifício, essa permanece enterrada nas sombras. E você? Acredita que Ricardo foi apenas mais uma vítima do esquema? Ou que seu ato desesperado de riscar um nome numa lista foi a maior prova de amizade que poderia existir? A história que a mídia contou tem um fim, mas a história real, essa talvez nunca tenha um. Comente abaixo o que você acha. Essa história mexe com a gente, não mexe? A gente começa sentindo aquele nó na garganta, aquela pontada de raiva pela injustiça. Ver um ídolo, um homem que conquistou o mundo, ser tratado como um ninguém na porta de uma festa, é uma imagem que nos ofende. Ofende porque, no fundo, a gente se vê um pouco naquela cena. Quem nunca se sentiu pequeno, ignorado, julgado por uma aparência ou por uma primeira impressão? A humilhação de Cristiano Ronaldo, transmitida ao vivo para o mundo, é um espelho amplificado das pequenas humilhações que todos nós, em algum momento, já enfrentamos. Mas então, a história vira. E a cada reviravolta, aquele sentimento inicial de raiva vai se transformando em algo muito mais complexo. Vira um calafrio, depois uma angústia e, no final, um respeito profundo e silencioso. E é aí que moram as verdadeiras lições, aquelas que a gente leva para a vida muito depois que o vídeo acaba. A primeira e mais poderosa lição é sobre a porta fechada. Na nossa cultura, no nosso dia a dia, ser barrado, ser rejeitado, é visto como um fracasso. É o emprego dos sonhos que não veio, a promoção que foi para outra pessoa, o relacionamento que terminou, o projeto que não foi aprovado. A gente sente o peso da porta batendo na nossa cara. Mas e se por um instante a gente olhasse para essa porta não como um muro, mas como um escudo? A história do Cristiano nos força a fazer essa pergunta. A maior humilhação da vida dele foi, na verdade, a sua maior salvação. Aquela porta fechada não o diminuiu. Ela o protegeu de um destino infinitamente pior. Um destino que ele nem sabia que o esperava do outro lado. Quantas vezes na nossa vida a gente lamentou por algo que não deu certo, sem ter a menor ideia do que o sim nos traria? Aquele emprego que parecia perfeito poderia nos levar a uma empresa tóxica. Aquele relacionamento que idealizamos poderia se tornar um pesadelo. Às vezes o universo, ou Deus, ou o destino, chame como quiser, nos protege de maneiras que a gente não entende. Ele nos fecha uma porta para nos livrar de um perigo que está escondido no cômodo ao lado. Essa história nos ensina a ter um pouco mais de humildade e gratidão diante das nossas derrotas. Talvez elas sejam, na verdade, livramentos disfarçados. A segunda lição, talvez a mais bonita e dolorosa, é sobre a natureza da verdadeira amizade. No começo, a gente pensa no Ricardo, o anfitrião, como um amigo ausente, talvez até um traidor. Onde ele estava quando seu convidado de honra era humilhado? Mas no final, a gente descobre a verdade. O verdadeiro herói dessa história não usa a camisa 7. O herói é o homem comum, apavorado, que fez um ato pequeno e desesperado, riscar um nome numa lista, que teve consequências gigantescas. O sacrifício de Ricardo foi silencioso. O mundo nunca soube. Para todos, ele terminou como um foragido, um cúmplice. Mas no silêncio, ele salvou seu amigo. Isso nos faz pensar. Quem são os Ricardos na nossa vida? Não são aqueles que postam fotos conosco nas redes sociais ou que estão presentes nas festas. São aqueles que nos bastidores, sem precisar de aplauso, fazem o que é preciso para nos proteger. São aqueles que tomam decisões difíceis por nós, mesmo que isso custe a própria reputação. A lealdade verdadeira não faz barulho. Ela age. Em um mundo de amizades de fachada e conexões por interesse, como as daquela festa, a atitude de Ricardo é um lembrete poderoso do que realmente significa ser um amigo. E isso nos leva à terceira lição: o perigo que se esconde atrás do brilho. A festa era o símbolo perfeito de tudo o que a sociedade nos ensina a desejar: luxo, poder, exclusividade, sucesso. Era o palco dos vitoriosos. Mas por trás do champanhe e dos sorrisos
Havia um ninho de corrupção, crime e planos mortais. Era um castelo de cartas podre, pintado de ouro. Isso é uma metáfora para tantas coisas na vida. A gente é bombardeado todos os dias com imagens de sucesso que muitas vezes escondem vazios existenciais, práticas antiéticas e uma infelicidade profunda. A busca incessante pelo topo pode nos levar a lugares muito sombrios. A história nos alerta para olhar além da fachada, para questionar o que realmente sustenta o sucesso que tanto admiramos ou invejamos. O verdadeiro valor não está no brilho da festa, mas na integridade que nos permite escolher não entrar nela. Cristiano, ao ser barrado, foi forçado a ficar do lado de fora da podridão, e isso, no final, preservou não só sua vida, mas sua própria essência. Por fim, a história nos ensina sobre a força do silêncio e da intuição. Em um mundo que exige respostas imediatas, reações inflamadas e posicionamentos a cada 5 minutos, a atitude de Cristiano foi radical. Ele ficou em silêncio, contra o conselho de sua equipe de marketing, contra a pressão dos patrocinadores, contra a fúria da mídia. Ele sentiu que havia algo errado, que a história era maior do que parecia. E ele esperou. Seu silêncio não foi fraqueza, foi inteligência. Foi a calma de um jogador de xadrez que se recusa a mover uma peça até entender o jogo do adversário. Essa calma permitiu que a verdade viesse até ele, em vez de ele correr atrás de uma mentira. É uma lição para todos nós. Nem toda batalha precisa ser lutada com gritos. Nem toda ofensa merece uma resposta imediata. Às vezes, o poder mais imenso que temos é recuar, observar e escutar nossa própria intuição. O silêncio pode ser um espaço onde a verdade tem a chance de florescer. No fim das contas, a noite que começou com uma porta fechada abriu uma janela para a nossa própria alma. Ela nos convida a reavaliar nossas derrotas, a valorizar nossos heróis silenciosos, a desconfiar do brilho fácil e a encontrar força na nossa própria calma. A história de Cristiano Ronaldo nessa noite foi a menos pública de sua vida, mas talvez a mais importante de todas. Porque não foi sobre ganhar um troféu, mas sobre entender o verdadeiro valor de estar vivo. E essa é uma lição que nenhum dinheiro pode comprar e nenhuma fama pode ensinar. E é com essa reflexão que a gente encerra a jornada de hoje. Uma história que começa na superfície, com uma humilhação, e nos leva para as camadas mais profundas da lealdade, do perigo e do que realmente importa na vida. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez pensar ou sentir algo diferente, a primeira coisa que eu te peço é que você deixe o seu like aqui no vídeo. O seu like é o termômetro que me diz que estamos no caminho certo, criando conteúdo que vai além do entretenimento. A segunda coisa é: compartilhe este vídeo. Pense em uma pessoa na sua vida que talvez esteja passando por um momento difícil, que acabou de ter uma porta fechada na cara. Manda essa história para ela. Talvez ela seja a mensagem que essa pessoa precisa ouvir hoje, para entender que um não pode ser a maior proteção que ela poderia receber. E se você é novo por aqui, se chegou até o final e sentiu que este lugar é diferente, que aqui a gente busca profundidade, então eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem uma história nova, pensada para te fazer refletir e ver o mundo com outros olhos. Por último, e o mais importante para mim, eu quero ouvir você. Usa o espaço dos comentários aqui embaixo. A discussão é a parte mais rica do nosso encontro. Me diz, o que mais te marcou nessa história? Você acredita que o sacrifício silencioso de Ricardo foi o maior ato de amizade que existe? E na sua vida, você já teve a experiência de uma porta fechada que, com o tempo, você percebeu que foi um grande livramento? Vamos continuar essa conversa nos comentários. Eu leio e tento responder o máximo possível. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua atenção até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, fiquem bem e olhem com um pouco mais de carinho para as portas que se fecham no caminho de vocês. Elas podem estar salvando a sua vida.